Quando a gente pensa o que mais cai em sociologia no Enem, essa é a dúvida recorrente de muitos alunos que procuram a gente do Filo no Veste para saber, o que mais eu foco no meu vestibular, o que mais eu preciso estabelecer como ordem de estudo. Embora a gente tenha aulas sobre todos esses temas abrangentes durante os próximos meses, é muito fundamental que você olhe esses temas com muito carinho, com muito cuidado, e a gente discuta todos eles para que você possa entender que o Enem tem sim algumas preferências fundamentais. Então, jogando para vocês agora aqui o gráfico dos assuntos mais importantes, vocês podem ver que no primeiro lugar o Enem gosta de temas da sociologia, uma sociologia mais temática, E logo em seguida outros assuntos são destacados. Esses assuntos também eu vou explicar para vocês o que eles significam. Então não é para você pensar que o Enem ele vai cobrar só o que está em primeiro lugar. Não, o Enem cobra de tudo todos os anos. Só que o Enem ele prefere alguns temas. Então no momento que eu tenho pouco tempo e quero ser bem sucedido no meu vestibular, como uma revisão, por exemplo, rápida, eu preciso saber como que eu foco nesses temas principais e obviamente passo pelos outros assim que for necessário. Então o nosso trabalho aqui é justamente esse, ajudar você a tentar entender o vestibular, a lógica do vestibular e tentar, obviamente, garantir a sua aprovação no Enem, entendendo o que é cada tema, como eles são cobrados, como eles se desenvolvem e, é claro, deixando você mais tranquilo, com menos medo dessa prova, para você ser bem sucedido, para você conseguir arrebentar no seu Enem. É interessante que a gente analise agora, parte por parte, quais são esses temas mais relevantes e que eu explique para vocês a amplitude desses temas e o que eles querem dizer. Porque muitas vezes, o aluno ele vê a sociologia como temática sendo a mais explorada, ele não entende direito, Ok, mas o que essa sociologia temática quer dizer? Quando eu falo que, em primeiro lugar, sociologia temática cai no Enem de vocês, eu estou falando de outras ciências sociais importantes, como, por exemplo, algumas normas do direito, já vi caindo no Enem, por exemplo, antropologia, comportamentos humanos, psicologia social. Tudo isso a gente aqui no Filo no Veste vai dar conta de tentar explicar para vocês no nosso curso do Enem, até, obviamente, a prova que acontece aí no início de novembro. Segunda coisa fundamental, que eu acho que todo brasileiro deveria entender para a vida e não só para o vestibular, sociologia brasileira. Grandes nomes como Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, e como a sociologia brasileira hoje tenta entender temas como violência, temas como corrupção, coisas fundamentais para o nosso dia a dia, são cobradas numa prova do Enem em primeiro plano. Em terceiro lugar, dentro desse primeiro tema, da primeira cobrança, sociologia da cultura. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando barbaridades do ponto de vista cultural em relação a pessoas que vivem dentro do nosso próprio país. Então essa coisa dos bairrismos, da xenofobia e até mesmo de entender que outras culturas, essa diversidade cultural que o Brasil tem, é o que tornaria o Brasil um país muito rico do ponto de vista cultural, a diversidade. Que, aliás, o Enem retoma em várias questões. O tema cultura é um tema central. O que é cultura? Cultura não é só a cultura erudita, a cultura popular, a diferença entre formas de cultura são fundamentais para a gente poder também analisar aqui nas nossas aulas ao longo desse ano. Em segundo lugar, o destaque, eu acho que em segundo plano aqui, pós uma sociologia temática, poder, Estado e política. O Enem gosta de cobrar questões mais técnicas em relação à política, em relação ao poder, em relação ao Estado. Então, por exemplo, formas de violência e coerção do Estado. Lembram as teorias de Durkheim, por exemplo, de Weber, principalmente quando a gente fala do poder do Estado, Weber estaria no primeiro plano. Então, os autores eles vêm um pouco diluídos nesses temas, que são temas fundamentais para a gente poder entender as relações de poder, o que está em jogo no nosso país e no mundo através dessas questões. Em terceiro lugar, a gente colocaria a diversidade cultural e a estratificação. Então, mais uma vez, o tema cultura é fundamental. Então, entender essa diversidade cultural, as diversas regiões do Brasil e, é claro, estratificação, a divisão social, de onde ela vem, quais críticas a gente pode fazer, a relação entre ricos e pobres dentro de um sistema como o nosso, como é que isso gera uma estratificação e gera, obviamente, diferenças sociais que a gente questiona, que a gente analisa, que a gente tenta entender os impactos dela no nosso dia a dia. Em quarto lugar, teoria sociológica, aí entram os autores, não é muito comum ver que eu coloquei aqui em quarto lugar, mas é claro, não tem uma relevância tão grande
quanto os outros temas, mas teoria sociológica significa saber alguns termos específicos de autores. Fato social do Camiano, solidariedade para Durkheim, né? Por exemplo, a ideia de ação social para o Max Weber, a ética protestante, o espírito do capitalismo. O Enem teve um ano aí atrás que ele cobrou o termo desencantamento do mundo, que é um tema ligado ao Weber, né? Então é importante saber alguns temas para o seu Enem ligados, né, aos autores especificamente. E por último, movimentos sociais, né? Movimentos sociais também eu falo que são sempre muito relevantes para o estudo da sociologia, como o movimento negro, o movimento LGBTQ+, o movimento, né, feminista, os movimentos todos que são estudados e são abordados por uma prova, né, que apesar de ser um exame nacional do ensino médio, tem algumas diretrizes bem básicas, alguns eixos temáticos como cidadania, cultura, sexualidade, alguns temas que obviamente precisam estar envolvidos para o dia a dia do brasileiro, para a gente tentar, obviamente, pensar num país mais cidadão, mais efetivo, ligado aos princípios constitucionais da Constituição de 1988. Então, nas nossas aulas aqui no Filonovest, a gente vai abordar esses assuntos. As nossas próximas aulas são, obviamente, sobre esses temas relevantes. Eu espero vocês, né, aqui no nosso canal. Um beijo no coração de vocês. Se inscreve, divulga para os seus amigos. Toda terça-feira, aulas de filosofia às 19 horas e às 20 horas, sociologia comigo aqui no nosso canal.